A gente fez um programa recentemente para 35 CEOs, chamado da Missão AI. Pegamos 35 CEOs, das maiores indústrias, maiores empresas. Teve um CEO de uma empresa que fatura 8 bi, que falou assim, hoje eu fui realfabetizado. Um cara extremamente experiente, sênior, maduro. Ele falou, Reinaldo, eu fui realfabetizado hoje. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo, a partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo do nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Meus amigos e amigas do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente está com Reinaldo Gama, CEO da HSM. Reinaldo, obrigado aí pelo seu tempo, meu amigo. Prazerzaço, sempre legal bater papo com gente bacana. Que gosta de educação, a gente estava falando aqui, É né? isso. Professor e um monte de outras coisas, então vai ser um prazer, cara. Legal. Cara, eu gosto de educação num nível alto, porque, assim, né, falando de uma coisa muito pessoal, Reinaldo, quando comecei a querer ser alguém no mundo profissional, eu nunca... Assim, né? Não venho de berço de ouro. Sempre tentei entender como é que eu conseguiria me posicionar no mercado. E por alguma dinâmica da vida, né? Minha mãe e meu pai sempre falam, nunca tiveram muito acesso ao estudo. E eles sempre falam, cara, o estudo que vai te levar lá. Então eu fui meio aficionado por estudar. E cada vez que eu estudava mais, eu via que aquilo retornava para a minha vida profissional. Então, o estudo para mim fez muito sentido. Cada graduação que eu fiz, eu tenho 2 graduações, 3 MBAs, mestrado, mas cada item que eu ia adicionando, eu via que dava um retorno desproporcional na minha carreira profissional, levado em consideração o que eu investia. Então, educação para mim, literalmente, mudou a minha vida e eu comecei a lecionar por vocação, não por remuneração, porque eu vi que educação é o que vai mudar o Brasil, velho. Cara, é muito legal você falar isso e não é raro você escutar histórias de pessoas que, de fato, né? A educação mudou minha vida, porque eu também tenho, né, muito parecido, não venho de berço de ouro, sempre foi o estudo ali. Não é raro você escutar alguém que investiu de fato em educação. Porque uma coisa, cara, a educação ela está passando por um momento muito complexo nos dias de hoje, porque uma coisa é você investir em educação, no aprender, no conhecer, no melhorar. Outra coisa é você querer comprar um diploma, é você querer comprar alguma coisa e que só para ter o título ou para ter ali. Então são coisas muito diferentes. Você se educar, você investir em conhecimento, em melhorar, em ampliar. E outra coisa é você comprar por um valor, né, irrisório, que a gente vê coisas por aí, e para ter um diploma e falar, olha, eu tenho uma graduação ou eu tenho uma pós-graduação. Então, isso faz uma diferença muito grande. Quem de fato investe em educação, em conhecimento, em aprendizado, em melhorar, em evoluir, não tem, é o que você falou, cara. É o melhor, eu desconheço o melhor investimento no mundo, tá? Assim, a gente na Anima, né, na HSM, na Singular, a gente costuma dizer que educação não tem preço, tem valor. Então você é imensurável. E já vou entrar na HSM. Assim, se você que está escutando a gente não escutou ainda da HSM, tem alguma coisa errada, mas eu vou pedir para ele explicar o que é HSM. Mas uma coisa que vocês fazem e que eu adorei a pauta e que mexeu muito comigo é que durante a minha vida como professor, né, ainda sou professor, eu acabei esbarrando em diversas universidades, que obviamente não vou citar o nome, mas que elas estão ali única e exclusivamente para ser uma esteira de produção. Sei. E o professor, basicamente, ele dá uma ementa ruim, para não falar palavrão aqui, e você segue aquilo e no final você sente que, cara,
você só está sendo mais uma máquina de moer dentro Perfeito. daquela linha de produção. E eu fiquei muito impactado com isso. Eu tive um momento onde eu dava muita aula, eu realmente gosto de dar aula. Eu botava uma boa parte do meu tempo em lecionar e aos poucos eu fui minguando, eu fui diminuindo. Claro, também pelos negócios, mas também porque eu fui perdendo aquele brilho. Sim. E aí, nesse inteirinho, né, vamos botar aí os últimos, pelo menos na minha percepção, os últimos 8, 10 anos, começaram a surgir empresas com mais proeminência, onde entenderam que a educação precisa ser algo prático, com conteúdo mais aplicado, que já dando spoiler basicamente o que vocês fazem. E é por isso que eu gostei muito da pauta, por isso que eu quis te trazer aqui, porque eu acho que é esse tipo de educação que realmente retorna. O diploma hoje, cara, não serve pra nada, né? Assim, eu sou dono de empresa, você é CEO, você não contrata mais pelo diploma, cara. É isso, cara. E assim, a HSM, ela esse ano completa 38 anos. Eu brinco que não somos um unicórnio, mas somos uma fênix, cara, porque trabalhar com educação, com conhecimento, com conteúdo há 38 anos é muito raro, né? Ou seja, quando a HSM surgiu, trouxe os grandes nomes, tem a revista HSM Management, tem o evento, que é o HSM+. Então, assim, é muito raro você ver alguém que está tanto tempo batalhando ali com a educação. A gente está trabalhando muito forte, porque a gente acredita muito nisso, no conteúdo, nessa curadoria de conteúdo onde você não vai pelo hype, não vai pelo efeito manada, não vai pelo FOMO, né? Esse fear of missing out, não. Você vai ali nos especialistas, você vai entendendo o antagonismo das coisas, na profundidade. O Seth Godin, ele fala uma coisa que eu gosto bastante, cara, que é a gente não vive hoje uma escassez de informação, a gente vive uma escassez de atenção. Perfeito. Então, informação, cara, uma entrevista, você vai ver eu falar a mesma coisa em vários lugares, mas a curadoria, poxa, você para fazer a curadoria de quem senta aqui, você tem um estudo, né? Você fala, puta, você vai procurar pauta lá de educação, quem que está falando de educação, quem que tá... Então você faz já essa curadoria. Então, acho a curadoria hoje de conteúdo, ela é muito importante para que você não caia nisso e apenas... né? A gente não vende curso, a gente trabalha com educação. É isso. A gente, consequentemente, isso é um negócio que a gente tem os programas e tudo mais. Então, entender isso nos dias de hoje é muito importante. Vamos começar apresentando a HSM. Hoje, o que está debaixo do seu guarda-chuva e explica aí suas unidades de negócio. Vamos lá, cara. A HSM é uma plataforma de educação corporativa. Ela foi fundada, de novo, há 38 anos atrás, quase 40 anos atrás. Ela é o HSM Harry Salib, que é o brasileiro, José Salib Neto, é um dos fundadores, e a Marina, que fundaram, por isso que virou HSM. Eu não sabia disso. Pois é, o S eu sempre brinco, o S é o Salibão, o conhecido, quem conhece o Salib já leu um best-seller hoje, um amigo muito querido, e que fala de educação há muito tempo, tem lançado uma série de livros que conviveu muito com Jim Collins, com Peter Drucker, com Kotler, e agora ele virou... Eu brinquei, agora ele virou guru. Ele, por muitos anos, recebeu os gurus, aprendeu com os gurus e hoje ele é um grande guru brasileiro, cara. Assim, ele tem muitos livros que falam de cultura, que falam de liderança, cases muito incríveis. Então, o Salib é o S e a HSM, ela começou ali com a revista, né? A gente ainda tem os dossiês, a gente acabou de lançar um dossiê, vale muito a pena, depois eu vou te encaminhar, que fala de liderança educadora. Maneiro. Como que o líder, ele é um educador. Hoje você ser um líder, você ser um CEO, você ser um diretor, você ser um CMO, você é um educador. Todo mundo tem esse papel de educação como liderança. Então a gente fala da liderança educadora e dos desafios que tem sobre isso. Nós temos o nosso evento principal, que é o HSM+. Acontece agora dia 6 e 7 de novembro. Legal. 25 anos que a gente faz o evento, a gente já trouxe grandes nomes. Esse ano nós estamos trazendo, né? São 200 palestrantes em 2 dias para mais ou menos 6 mil pessoas. A gente pega 30 mil metros quadrados ali no Transamérica Expo, dia 6 e 7 de novembro. Esse ano nós estamos trazendo dos internacionais Yuval Harari. Ele vai falar do Nexus. Quem não leu, quem não viu ainda o Nexus, vale muito a pena ler. Ele fala da era da informação. Quem leu Homo Sapiens, Homo Deus, que ele conta um pouco essa história, ele vai falar da informação.
como que chegou a inteligência, da inteligência ancestral até a inteligência artificial, dessa era da informação. É incrível o livro, então ele vai falar um pouco sobre isso. Nós estamos trazendo o Peter Attia, autor do Outlive. Não sei se você já leu, também vale muito a pena, que fala de longevidade, é um best-seller também, um cara muito bacana. Eu vi ele recentemente no South by Southwest em março, e ele é um cara polêmico, ele fala, ele é bem crítico e ele fala como viver mais, que a gente vai chegar aos 80, 90 anos, mas como é que você chega aos 80, 90 anos bem, com essa vitalidade dos 30, dos 40, dos 50, ele fala muito disso. Vamos ter também o Martin Escobari, CEO do General Atlantic, que hoje é um dos maiores fundos do mundo. E o Martin ele vai falar um negócio muito legal, ele vai ter um talk com o Daniel Castanho, que é um dos fundadores da Anima, o chairman. Ele vai falar sobre intuição, cara. Então a gente vai ver um engenheiro falando de intuição. Vai ser bem legal, porque o Daniel também fala disso. E são 200 palestrantes e tal. Então essa é uma outra linha de eventos, que é o nosso HSM+, que já acontece há 25 anos. Nós temos os nossos programas In Company, que esse é o nosso carro-chefe. A gente hoje atende 1.000 empresas com produtos, soluções educacionais para desenvolvimento, para treinamento, para liderança, para cultura. Nós temos os nossos programas co-branded. A gente vai ter agora também em setembro o The Town Learning Journey. Então a gente leva, junto com o The Town, a gente leva 350 executivos lá para Interlagos, Cidade da Música, entre os shows, para falar como é que o The Town é essa empresa de experiência, como é que a gente olha. Porque se você quiser ir pro The Town e não ver show, você pode. Você tem muita atração, você tem muita gente legal, você tem palcos diversos, você tem shows. Você tem um show da Broadway que acontece lá, que é incrível. Então é muito legal e a gente traz um pouco disso, como é que o Justo, como é que a Ana, que é diretora de marketing, trabalha essa experiência. Então a gente tem esse programa que a gente faz, vai acontecer agora. Temos a Singularity University aqui no Brasil. Que é sensacional. A gente trouxe a Singularity em 2019, que a gente trabalha muito C-Level. Nós temos programas abertos e programas fechados para as empresas. E basicamente nós hoje somos a gente chama de Country Part. Nós temos uma joint venture com a Singularity que a gente forma, capacita, e todos os programas da Singularity que são rodados lá no Vale do Silício, lá em Mountain View, a gente roda aqui com a certificação, com os professores, então é bem bacana. A gente está desde 2019 com essa joint venture e é incrível. A gente fala de AI, a gente leva pessoas lá para a China, a gente faz programas imersivos aqui no Brasil. A gente tem o Executive Program, que é o carro-chefe, já fizemos 15 turmas aqui no Brasil, 40, 50 C-Levels. Temos o Learning Village, que é o nosso hub, o nosso espaço, que a gente abriga startups de educação, que a gente tem a parte de eventos. Que fica aqui em São Paulo, né? Fica na Rua Harmonia, 1250, ali na Vila Madalena. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, cara. Eu brinco que é um... Só isso. Só isso. É um ecossistema completo que a gente tem ali, que a gente trabalha. De novo, educação. A gente é o one-stop solution para a empresa. Então, a gente conversa com as empresas, com os indivíduos, seja com as organizações ou com os indivíduos, desde os emotional skills, né? Inteligência emocional. A gente fala muito dessa parte do humanware, né? Esse aplicativo que nós temos dentro da gente. A gente fala, sim, de hard skills, então, desde AI. E a gente não gosta do nome soft skills, porque a gente fala que de soft não tem nada, né? Você fala de empatia, de colaboração, de criatividade, não é nada soft, a gente fala de essential skills, de habilidades essenciais para o mundo de hoje. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transferum, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transferum é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transferum, não deixe de acessar www.transferum.com.br. Gosto muito do HSM+, já fui algumas vezes. Super convidado para esse, cara. Depois a gente troca aqui, tá mais que convidado. Obrigado, vai ser um prazer participar. E realmente, assim,
é um eventaço, né? Grande, né? grande. Você entra lá, se planeja, porque você tem que passar... Não dá para passar uma horinha, não. Assim, tem que ir e ficar. Tem muita coisa. É engraçado que vocês sempre têm um stand de livros, né? Porque Nossa, eu compro muito livro. O pessoal sai carregado de lá. Carregado. O pessoal sai carregado. A gente sempre faz lançamentos de livros lá. O ano passado, por exemplo, Luiz Justo, CEO do Rock World, que tem o Rock in Rio e o The Town, ele fez o lançamento do livro dele lá e formou uma fila. Então, sempre tem um lançamento que a gente faz lá. São 12 palcos que a gente tem. É muita coisa. São 12 palcos, são 12 palestrantes em 2 dias. Ele começa às 8 da manhã, vai até às 8 da noite. É bastante conteúdo. É, bastante conteúdo. Mas é muito bom, gente. Vai, vocês vão adorar. É muito legal. Vou deixar na descrição pra galera ver. Cara, HSM, pra mim, eu não sei quando foi um shift disso, mas a HSM pra mim sempre virou referência de educação executiva. Antes até mesmo de eu empreender, a primeira vez que eu tive algum tipo de contato com a HSM foi quando eu trabalhava numa subsidiária da Johnson & Johnson, e aí o meu diretor falava, pô, você quer aprender? Você tem que fazer um negócio da HSM. Ele era de São Paulo, né? O meu diretor ficava no Rio, mas ele era de São Paulo, e falava, você tem que fazer um negócio da HSM. Foi a primeira vez que eu fui no HSM+. Eu acho que o nome nem era esse. HSM né? Expo Management. Era isso. HSM Expo Management. E aí eu fui, cara, fiquei maravilhado, assim, porque é um monte de executivo bom, assim, sabe? É um negócio bem legal. Pra você ter uma ideia, hoje a gente recebe no evento 680 CEOs. Caraca. 680 CEOs de grandes coisa. empresas. São 6 mil pessoas, ou seja, um pouco mais de 10% são CEOs de grandes empresas. Cara. Então, bastante Então coisa. você cruza ali com muita gente legal, é bem, bem bacana. Legal. Falando sobre educação HSM, hoje o que vocês estão fazendo é, de alguma forma, trazer uma educação muito inovadora, né? A prova disso é a Singularity que vocês trazem aqui para o Brasil. Mas, de uma forma geral, eu queria até te perguntar como é que você está vendo o mercado brasileiro de educação? Na minha humilde opinião, acho que tem muita coisa muito antiga e vocês estão querendo trazer muita coisa nova. Mas, normalmente, quando você traz uma coisa muito nova em um ambiente que está acostumado com muita coisa antiga, tem muito choque, né? Como é que é isso? Cara, o mercado... Eu sou um otimista para tudo, assim. Impressionante, cara, que eu vejo sempre o copo meio cheio, assim. Eu acho que... É claro que o mercado ele traz grandes desafios, principalmente no Brasil, que a gente vive, né, um abismo educacional gigantesco, né? Então, o pessoal costuma, né, o Marcelo Bueno, que foi o antigo CEO né, ele acabou de fazer a passagem para Paula Raca, foi CEO por muitos anos da Ânima, e uma vez chegaram para ele e falaram assim, puxa, Marcelo, mas é muito difícil, porque o aluno passa 4, 5 anos estudando e ele chega no mercado e não sabe de nada, não está sabendo de nada. E o Marcelo, nunca vou esquecer que o Marcelo, numa dessas conversas, né, ele estava num palco, tinham pessoas bem influentes ali, ele falou assim, é que você não sabe como esse jovem chegou. Né? Então tem um abismo muito grande. Esse cara, ele chega na faculdade, ele chega na universidade, já com um abismo muito grande. Então você tem que... o tempo complexo. inteiro é complexo. Então, a educação, né, no Brasil, ela tem uma complexidade muito grande. Né? Ela tem uma complexidade porque tem esse abismo. O que a gente tenta fazer é cortar essas lacunas, é acelerar essas lacunas, acelerando essa educação e fazendo, de novo, essa curadoria para não cair no modismo. Porque o que a gente vive hoje está tudo muito perecível. Muito. Então... Você fala, de repente, você está falando de NFT. Aí agora NFT não é mais nada, acabou, vamos para AI, vamos para blockchain. E aí fica o efeito manada muito grande. Metaverso. Agora metaverso é o grande, né? Uns 2, 3 anos atrás, o metaverso vai mudar o mundo. E aí ninguém mais fala de metaverso. Morreu. Mas você tem que entender que tem um processo evolucional das coisas, né? Na Singularity a gente fala muito disso, né? A gente fala dos 6Ds, né? Quando você fala das inovações, né? Das disrupções, elas passam por processos, e um dos processos é o que a gente chama de decepção, que você fica ali entendendo até aquilo de fato vingar, até ter a curva de inflexão. Então a gente
acompanha muito disso e olha para a tua indústria. Pode ser que metaverso não está mais no hype, mas, por exemplo, eu como uma indústria de educação, eu ainda olho muito metaverso. Talvez não o metaverso, mas experiências imersivas. Perfeito. Eu acho que a imersão, as experiências imersivas para a educação, elas são um trigger importante que vai em algum momento ter um clique. E é o que você falou, ele é um mercado tradicional, né? O Martin Escobar até fala muito isso, assim, ele fala que é difícil investir em EdTech, porque é um mercado que tem muito Ed e pouco Tech. Então você fala muito de formatos, muito de conteúdo, mas tecnologia, as pessoas estão pouco abertas à tecnologia na educação. Sim. Com a chegada, né, quando teve a pandemia, tudo migrou para o digital e falaram, puxa, acabou agora. Não vai ter, vai ser 100% digital, as pessoas já estão... E eu falo pela HSM. A HSM, pré-pandemia, a gente tinha 70% dos nossos programas eram presenciais e 30% digital. Veio a pandemia, 100%. 21, 22, começou a ter 30, 20% presencial. Ali, mais ou menos para 23, batemos os 50-50. 24 voltou 70-30 e hoje eu tô com 80% do presencial, 85%. As pessoas não querem consumir mais o digital. Eu sou esse cara. Ninguém mais quer consumir. Você fala que vai ter um programa. Eu, durante a pandemia, o que eu recebi eu sou um novo Netflix da educação. Eu sou a plataforma e tudo mais. Ninguém quer. Você bota um conteúdo. Tá muito difícil. Tá muito difícil. As pessoas querem o presencial porque elas querem o networking, elas querem estar lá. Né? Eu falo muito disso, a curadoria da presença. Né? O HSM+, você tá ali para você conectar com um CEO, conectar com gente bacana, tirar foto. Você, querendo ou não, dado que você fez um investimento, você vai ficar menos conectado no celular, você vai querer prestar mais atenção. Quando você faz o digital, é e-mail que pinga, é WhatsApp que pinga. Você dá uma paradinha para entrar num sitezinho, dá uma olhada no jornal, ver o que está acontecendo, e aí você desconecta. Então, a educação ela passa por isso. Então ela é muito complexo. Aí tá um ponto legal. Eu super acho que EAD, cara, faz muito sentido. Mas tem isso. Eu, particularmente, faço comigo mesmo e acredito que o EAD ele serve muito para um conteúdo muito técnico que, por diversas vezes, ele só sendo expositivo já funciona. Então, putz, você quer aprender como faz, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, Google Ads. Uhum. Meio que uma fórmula de pão, você vai lá, assiste, beleza. Agora você vai discutir sobre novos formatos de gestão. Cara, você tem que trocar, você tem que perguntar, você tem que interagir, você tem que depois olhar para o seu colega do lado e falar, cara, como é que você faz na sua empresa, no seu negócio, né? Hoje, obviamente, eu estou numa posição onde eu consumo mais esse tipo de conteúdo, mas de vez em nunca tem conteúdos legais aqui. É mais ou menos isso que você acredita também? Eu acredito muito nesse multiformato. E, de novo, se fala muito em curadoria de conteúdo, mas também tem a curadoria, assim, a personalização é algo que está muito mais factível hoje. Então, eu sou um cara muito visual. Boa. Eu falo o seguinte, poxa, se eu for ver uma palestra e o cara não tiver um PowerPoint, não tiver um negócio, eu não consigo. Eu também. Eu não consigo. Eu preciso do visual. Tem gente que é mais de áudio. Auditivo, o cara é auditivo. Tem gente que é mais da leitura. Tem gente que quer o visual, mas é na letra. Tem gente que precisa de um tutor. Tem gente que precisa de um mentor. Então é o seguinte, é o que você falou, poxa, você quer aprender uma coisa que é formuleta? Poxa, um conteúdo digital, ele super funciona. Ele vai ali, você vai pegar, você vê 1, 2 vezes, você anota, você faz ali tudo mais. Uma coisa mais complexa, que envolva mais, de novo, esse essential skill, esse soft skill, a troca é muito melhor. Isso aqui é uma aula. Sim. Só que é um formato de conteúdo de aula personalizado. A gente está falando de coisas aqui e que poderia virar um conteúdo, a gente poderia jogar aqui uma formuleta, trazer uma referência bibliográfica, falamos aqui do Seth, pode trazer alguma coisa do Yuval, pode trazer uma coisa do Kotler, pode trazer uma coisa do Peter Drucker. Então, a curadoria de formatos também ela é muito importante. Quando eu vou correr ou caminhar, eu boto podcast, cara. Cara, muito. Eu boto podcast, eu fico ali, eu não escuto mais música, eu fico ali que é a minha forma de conectar. No trânsito eu preciso mais de música, fico um pouco mais estressado.
eu preciso estar mais atento. Ali que eu tô ali relaxando, eu entro, cara, que eu não vejo nem o que tá passando lá. Então, essa curadoria de formato, você entender o que funciona para você. Puxa, é o que eu falo. Eu sou um cara visual. Onde que você absorve mais conteúdo? Porque não adianta eu te botar um tutor ou um livro para ler, sendo que você não conecta. Então, a personalização, eu acho que no mundo de hoje, mais do que a tecnologia, é o conteúdo personalizado. Legal. Que é o que está fazendo mais... É onde você tem mais impacto. O que vocês estão mirando em termos de novos formatos de educação, já pegando nisso daí? Cara, eu gosto muito dessa... A imersão, para mim, tem funcionado muito. Então, assim, 2, 3 dias você tira o executivo. Eu tenho feito coisas assim que eu tenho provocado muito nas salas de aula. Deixa seu telefone fora da sala. Bota seu telefone na mochila. A gente faz os nossos programas, normalmente eles têm 2, 3 horas ali de conteúdo imersivo, aí tem um break, aí 2, 3 horas, almoço, vem conteúdo, 2, 3 horas o break, 2, 3 horas e depois o happy hour. Então você tem 4 sessões de 2 horas, mais ou menos, ali de conteúdo, com break de 15 e 20 entre elas, o café da manhã, o almoço. Eu falo pro cara, puxa, você vai ter 6 momentos em que você vai poder olhar se tem um WhatsApp importante, se teve uma ligação do chefe, se o teu filho está bem, se tua esposa precisa de alguma coisa. Você vai poder, né, atuar ali em 2 horas ali, né? Assim, em algum momento vai se reconectar, mas você tem que ter atenção plena, né? Porque esse é né, de novo, pegando o set aqui, né? A escassez de atenção é que está difícil, né? Você ter atenção que está difícil. Então, eu vejo muito isso. Então, eu gosto muito de conteúdos imersivos. Gosto muito de levar a sala de aula para outros lugares. Então, por exemplo, falei do The Town Learning Journey. Cara, você leva lá para a Cidade da Música, a gente começa o programa na sala VIP, na área VIP do The Town, que já é um barato. Então, você chega lá e aí tem um café da manhã, você fica ali, tal, aí a gente monta tal. E aí você tá vendo o palco Skyline, você tá vendo tudo vazio. E às vezes você pega... A gente já teve no Rock in Rio, a gente faz o Rock in Rio Academy. O Rock in Rio Academy de 2 anos atrás, se eu não me engano. Posso estar me falando minha memória aqui. Durante uma aula, a gente começa a escutar um som, aquela música começa a fazer sentido. Nada mais, nada menos, era o Coldplay fazendo passagem de som. Pô. Saiu 350 executivos correndo. Foi uma passagem. O Chris Martin não estava, mas estava a banda fazendo passagem de show para 400 pessoas. Então, a gente levou a sala de aula para a Cidade da Música. A gente levou a sala de aula. A gente tem o Fórmula 1, né, o GPSP Academy. A gente leva lá para Interlagos. Nossa, a gente já fez o World Surf League Academy. Levamos lá para Saquarema 100 executivos. Então, eu gosto muito de tirar da bolha. Legal. De levar esse cara, de levar um executivo hoje de uma consultoria, de uma Big Four ou de um grande banco, a hora que ele senta e ele vê o Luiz Justo falando como é que ele conectou, ele transformou o Rock in Rio num evento de música para um evento de experiência, em algum momento dá um clique nesse cara. É isso. Quando ele vê lá no GPSP Academy que a gente tem... muito se fala de data-driven, né? Das empresas data-driven. Qual que é o esporte mais data-driven do mundo? É a Fórmula 1. Eu acho que é. O esporte mais data-driven. É dado o tempo inteiro. A gente pega cases assim, poxa, é porque a gente pega sempre um professor para amarrar, né? Traz referências e tal. Então, putz, mesma escuderia. Você chega para um piloto, fala assim, ó, próximo pit stop, troca porque vai chover. Para os 2 pilotos, você fala assim, dá a mesma orientação. Um para, outro não. Aí a gente brinca, já acontece na tua empresa, você como líder, você tem tua equipe, você passa o mesmo recado, um vai para cá, outro vai para lá. Como é que você alinha? Como é que você pega a individualidade, os talentos, porque, né, pega a intuição do cara que foi para lá e resolveu testar, dar mais uma volta sem o pneu de chuva? Por que esse cara fez isso? Como é que você dá essa liberdade? Como é que você confia? Então, eu gosto muito, né? A gente fala esse edutainment, que tem que tomar cuidado para não gourmetizar muito, mas
é esse conteúdo que está fora do... Né, que você fura a bolha. Então, eu também acredito muito nisso. Então, eu tenho gostado muito dos programas imersivos de 1, 2, 3 dias e também de levar a sala de aula para outros lugares. Sensacional, assim. Eu estou pensando aqui e faz total sentido. Agora eu não vou me lembrar a pessoa que falou isso, mas dos formatos de absorção, né, de conteúdo. E quanto mais próximo, quanto mais imersivo, quanto mais experiencial, mais a pessoa absorve, né? Porque marca, né? Vamos lá, viagem. Né? Eu fui agora eu acabei de voltar do leste europeu, né? Uma coisa é eu ler sobre Budapeste. Outra coisa é eu estar em Budapeste. Nossa, lá é muito legal. Uma coisa é eu escutar da Ópera de Viena e eu entrar na Ópera de Viena e ver uma ópera em Viena. É outra coisa. Eu não sou um cara chegado em ópera, mas quando fui para Viena, eu pesquisei a ópera que eu ia e eu fiquei amarrado. Imagina, 3 horas que eu não... Nossa, que coisa... Né? Eu não sou chegado, não escuto ópera em casa, não vejo, né? Não imagina escutando ópera 3 horas. Mas você estando lá, que você vê que aquilo lá é de 1.600 e bolinhas. Que aquilo ali, né, tem mais de 500 anos. Que você fala assim, caramba, cara. E se começa a olhar, e aí, obviamente... usei muito nessa viagem, usei muito o ChatGPT, foi meu grande concierge, né? Então, ia no museu, falava assim, olha, tenho 1h30 nesse museu, o que eu não posso deixar de ver aqui? Aí ele já me dava, vai pra cá, vai no andar tal, vai aqui, tem esse aqui, ó, essa obra, conhecendo teu gosto, vai nessa obra que você vai gostar. Tô indo de Bratislava para Budapeste. Cara, que é melhor você aprender assim. Então, a imersão, cara, viagem é muito disso. Você aprende, você, por mais que você estude geografia, você leia, a hora que você chega lá, a tua absorção é outra. Né? Total. Você foi no Museu do Terror lá? Nossa, cara, bizarro, bizarro, né? cara. É bizarro, cara. Bizarro. Fiquei arrepiado. Arrepiado, cara. Você tá doido, cara. Muito legal. É muito... falando sobre... voltando aqui, falando sobre mercado de educação. Uma coisa que também que me chama muita atenção é o seguinte. Todo ano o pessoal fala que educação não vai ser a bola da vez. Todo ano. Teve então um ano que falaram, cara, educação está... não sei onde... Quem puxou esse assunto, mas a educação está... Como é que fala? Já está exaurido, né, em termos de mercado. Mas todo ano surge uma educação nova, Sim. As empresas de educação crescem, a HSM também Sim. só cresce. E quando a gente vai olhar para o mercado brasileiro, toda vez que dizem que a educação já está esgotada, já está exaurida, surge um novo player, acontece uma nova coisa, a educação continua crescendo. Qual o tamanho do mercado de educação para você? Quanto mais dá para crescer? E quais são as oportunidades que você acredita que existam aqui no nosso país? Cara, você tem diversos números, né, do mercado de treinamento e desenvolvimento, está na casa dos bilhões. Recentemente, a McKinsey soltou que treinamento e desenvolvimento até 2030 em AI vão ser gastos $1 trilhão. Então, assim, Reinaldo, eu acho que é um mercado infinito. Eu acho que se tem um mercado infinito no mundo, eu acho que é educação. Porque conhecimento, né, ele não tem... de novo, ainda mais no mundo de hoje, que tudo está perecível, né? Poxa, talvez se eu assistir esse nosso talk daqui 6 meses, tem coisa que eu vou falar, nossa senhora, que bobagem que eu falei. Acho que já mudou totalmente. Sim. Tá perecível, cara. Uma hora, de novo, você tá indo para cá, vem para cá. Eu tenho falado bastante isso, né? A gente está vivendo a era do ineditismo. E não tem especialista em coisa inédita. Sim. Tem coisa porque é inédito. Então, né? É inédito. Então, a gente está aprendendo o tempo inteiro, cara. Você vê a história de AI, cara. Assim, eu vejo... a gente fez um programa recentemente para 35 CEOs, chamado Missão AI. Pegamos 35 CEOs. Das maiores indústrias, maiores empresas. Teve um CEO de uma empresa que fatura 8 bi, que falou assim... Hoje eu fui realfabetizado. Um cara extremamente experiente, sênior, maduro. Ele falou, Reinaldo, eu fui realfabetizado hoje. Teve um outro CEO de uma indústria também, uma grande figura, não vou expor ele aqui, mas
Ele falou assim, Reinaldo, eu nunca me senti tão burro na minha vida. Um cara que tem uma educação de primeira, um cara que está o tempo inteiro se conectando, ele se sentiu, na mesa, a pessoa mais burra. Então, hoje em dia, cara, o aprendizado, e aí, de novo, a personalização, a discussão, a tutoria. Isso aqui, para mim, é uma aula. A gente não se conhecia, a gente se conectou aqui, a gente está num papo, porque a gente tem uma temática que a gente gosta em comum. O papo flui, a gente aprende, você traz aqui dado, você traz tua experiência, você me contou um pouquinho antes que você dava aula, como é que você começou a gravar o podcast. Então, assim, para mim, é um mercado infinito. Eu acho que como a gente está olhando treinamento, desenvolvimento, conhecimento, ele de novo, você vai renovando. Tem um programa da Singularity que a gente faz, que é o Executive Program, que a gente já rodou 15 turmas. Uhum. Eu participo das 15 turmas. Caramba! Eu já participei das 15 turmas assistindo aula. Tem aula que eu assisti a primeira vez em 2020, em fevereiro de 2020. A mesma aula eu assisto hoje, eu sou diferente. Eu absorvo de uma outra forma. Eu olho por um outro prisma. Tem livro, não sei se você já revisitou livro, que você leu há 2... Você lê hoje, você pega outro insight, você pega outro... Porque você mudou, você não é a mesma pessoa, você tem outras vivências, você tem outras experiências, você tem outra maturidade para olhar com outro, né, com um olhar para o teu negócio hoje, porque você está vendo. Então, esse mercado, para mim, o conhecimento, a educação, treinamento, desenvolvimento, ele é um mercado que, de novo, o que a gente tem que entender são os formatos, né? Os formatos e muito cuidado, né, nos hypes, e muito cuidado nos especialistas em coisa inédita, porque não tem especialista em coisa inédita. Falando sobre gestão da HSM, você citou aí uns pontos importantes, aí eu queria trazer um pouco para produto. Você comentou que os produtos são perecíveis, né? Produtos, no caso, conteúdos, não fique chateado de chamar produto de conteúdo, você que está me escutando, mas os produtos são perecíveis e, tão logo, por conta disso, você tem que renovar. Como é que funciona essa dinâmica de escolha de portfólio de produto no mercado? Cara, é o tempo inteiro assim que você tem que olhar e até o professor. A gente tem um trabalho com o professor. Hoje, para você ter uma ideia, na HSM nós temos uma rede de 500 professores e mentores. Caramba, bastante. Tem gente que assim, tem professor meu que toda a aula dele, o cara tem um NPS acima de 90, um cara super bem qualificado. A gente provoca o tempo inteiro o professor refazer o material. Eu brinco com ele, falo assim, olha, não é na época da transparência, que você tinha lá transparência, que você usava aquela transparência por 15 anos. É isso. Não dá mais. Você faz uma aula hoje, tem gente na sala que vai contestar aquilo ali, que vai trazer um contra-exemplo do que você está trazendo. A gente tem um professor na Singularity, o David Roberts, que ele pega o modelo do Clayton Christensen, de inovação e disrupção, que é um modelo lindo, e ele começa falando que a aula dele é incrível. Porque ele começa falando do modelo, dura mais ou menos 1h30 a aula dele. Ele começa falando do modelo, que o modelo é genial, ele traz os exemplos das curvas, né, da disrupção, de como do que quebra, do preço e tal. E ele termina falando que o modelo não serve mais. Todo mundo tirou foto do modelo, e aí depois ele vem e ele fala, por que nos dias de hoje não funciona mais? Né? Os 4 Ps. Sim. Putz, como é que você vai falar de o que é praça hoje? Não tem... Não é praça, né? Então, para mim, o grande ponto, cara, assim, o professor ele tem que estar up to date o tempo inteiro. Ele faz uma aula, é um sucesso. Se ele vai dar aquela aula daqui 3, 4 meses, ele tem que rever total. Então é menos sobre produto e mais sobre como é que você formata aquele tipo atualização. de conteúdo. Eu vou te falar assim, por exemplo, nos programas da Singularity, os de prateleira, então pega o Executive Program que eu comentei aqui com você, 70% a gente tem uma grade fixa. Que a gente fala, então vamos falar de blockchain, vamos falar de neurociência, vamos falar da teoria dos 6D do Peter Diamandis, vamos falar de disrupção e inovação. Tem uma grade fixa com alguma coisa que a gente muda ali. 30% a gente vê o que está pegando. Então a gente vê, putz, o que está pegando? O que hoje tem essa próxima turma? A gente olha o perfil da turma, normalmente são 50 executivos. O que essa turma vai se conectar mais? O que está pegando? Se eu tenho uma turma que tem mais varejo,
vamos botar mais neurociência e AI aqui, porque a neurociência está muito aplicada para varejo e faz todo sentido. Vamos colocar um conteúdo mais digital. Então, você tem que rever. Eu brinco que eu tenho a diretora de conteúdo da HSM, eu brinco que ela é a minha head de coincidência. Porque o cara, ele olha e fala, Renato, achei demais que você começou o programa aqui e à tarde veio um cara e deu. Eu falei, é uma coincidência, que a gente tem um head de coincidência para fazer. Esses connecting the dots, essas conexõezinhas que a gente vai fazer. Então, para mim, está muito voltado em você rever o material o tempo inteiro, você ser antagonista da sua própria tese. Boa. Então, esse, para mim, é o grande game da educação hoje. Você tem algum cara que faz a parte de design instrucional, que é interna, não deixa com o professor? Ou você tem algum head que cuida das disciplinas, um coordenador? Como é que é isso? Eu, por ser um cara de design, que eu gosto muito do design, que eu sou um cara muito visual, eu pego todo o conteúdo do professor e eu tenho um time de design grande hoje que olha ali para fazer um conteúdo bonito, para colocar, para olhar se tem alguma coisa ali que, cara, qual que é a fonte disso aqui? Você tá falando disso aqui, tá esquisito, cara. Qual que é a fonte? Vamos colocar. Isso aqui tem coisa que a gente fala. Essa frase aqui que você colocou é sua? Ah, não, é de um... Não, então você tem que colocar a fonte aqui, cara. Se não é porque essa frase aqui, vão tirar foto e vão postar no LinkedIn. E é de bom tom você colocar. Então, a gente tem esse olhar, a gente leva muito a sério o conteúdo. Eu falo que a HSM, mais do que uma empresa de educação, é uma empresa de conteúdo. Então, sim, a gente leva muito a sério. E eu acho que, de novo, por isso que a gente está 38 anos no mercado. Eu tenho cliente que compra de HSM há 21 anos. Caramba! Eu tenho pessoas que vão no HSM mais há 23, 22 anos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Antes de eu soltar a minha programação, a HSM mais acontece em novembro, né? 6 e 7 de novembro. Eu termino o ano com mais de 1.000 tickets vendidos sem falar a programação, sem falar o que vai ter. Caramba! As pessoas compram porque falam, Reinaldo, eu confio, eu sei que vocês vão trazer na vanguarda, eu sei que vocês vão trazer... Então, é uma responsabilidade muito grande. Bem legal. Agora indo para uma parte que é difícil, né? Que é a parte de vendas e marketing. Hoje a gente está com diversos novos players surgindo, a atenção mais dispersa e para um público que cada vez mais vai perdendo contato com a educação porque acha que, cara, vai aprender no TikTok. A gente sabe que tem a galera que acredita nisso. Como é que você está fazendo? Quais são suas estratégias de marketing e vendas para conseguir esse público e chamar a atenção dele? Esse é um grande desafio. E aí eu falo aqui com toda a vulnerabilidade do mundo. Assim. É um desafio hoje como a HSM Singularity. Por quê? Porque o meu público ele é um público enterprise, um público corporate, um público executivo ali e que... ele conhece, de novo, tem 38 anos, ele já teve algum contato com a HSM, seja lá na revista, quando ele estava na época da faculdade, seja no evento, seja quando ele começou. E, obviamente, que tem gente que faz muito melhor o digital do que eu, né? Essa abordagem. Onde que a gente trabalha muito forte? Nos grupos. Então, a gente tem muitos grupos de RHs, de CEOs. Eu estou muito... eu trabalho muito, meu trabalho ele é muito mais interno com as nossas redes. A gente tem, por exemplo, uma empresa que nós somos sócios chamada B2B Match, que é uma empresa de relacionamentos que faz missões com CEOs. A gente acabou de voltar com um grupo de C-Levels de Madrid. A gente estava no South Summit de Madrid com 25 C-Levels. A gente tinha mais ou menos 10 CEOs e 15 C-Levels de diversas empresas e tudo mais. Esse é o tipo de coisa que a gente tem feito muito bem. A gente tem bastante para evoluir ainda nesta parte do digital. E a gente, sabendo disso, a Anima acabou de lançar agora uma universidade para creators chamada
Creators University Creators Academy. Boa. Community Creators Academy. Então, assim, a gente acabou de lançar ali na Vila Leopoldina e para justamente olhar isso aqui. A gente está aprendendo bastante ali, porque é um mercado importante. Sim. A gente não pode achar que por conta do nosso público, não tem jeito, tá todo mundo consumindo de alguma coisa. Tem que olhar ali. E é um mar aberto, né? É um mar aberto, então para mim é muito importante a gente entender e estar cada vez mais conectado a isso. Você acha que em algum momento a HSM vai se conectar com esse time de creators para gerar conteúdo? Eu acredito bastante, cara. Eu acredito que não só a HSM, mas como a Singularity. Eu acho que em algum momento porque o público está evoluindo, né? O público está crescendo, ele está, né? E a gente vê muito pela Singularity, obviamente que Singularity é um público muito mais C-level, então consequentemente você está numa faixa etária diferente, 35, 40 a mais. Já a HSM, a gente está em todos os ambientes das organizações, então a gente tem muito mais contato. Entendi. Então, quem tem hoje 22 anos, 23 anos, não conhece a HSM, está tendo contato agora na empresa, no RH, num treinamento. Então, a gente está vendo que é super importante e entendendo o seguinte, não é o entrar por entrar. É como que a gente entra com o nosso... Não é o efeito manada. Eu não preciso estar lá fazendo polêmica ou tendo cortes ou tendo... Eu tenho um público fiel. É muito trabalhar no meu nicho que está ali. Então, eu acredito bastante. Vejo hoje como um gap, sim. Mas hoje com a Community Creators, a gente fica super convite. Vale muito a pena. Depois um dia a gente pode marcar de você ir lá. Certamente eu quero conhecer. 14 mil metros quadrados. Tem 14 mil metros quadrados. É uma gigante. Coisa gigantesco. Eu tenho brincado com o Fábio, que é o CEO de lá, que você tem estúdio de fotografia, você tem estúdios de podcast, você tem estúdio de gravação, você tem... literalmente você faz do início ao fim de uma produção. E a gente está com os alunos, está com o programa aberto. Tá bem legal. A gente acabou de lançar, 17 de junho a gente lançou. E fica o convite para você conhecer lá. Pô, certamente irei lá, porque... Pô, extremamente diferente. E eu acho que é sobre isso, né? É uma universidade... a gente viu que esse é um mercado que precisa, né? Assim, a gente tem visto cada vez mais... É muito comum você ver o empreendedor neste mercado. Sim. Então, o empreendedor ele já está botando as caras, né? Ele já bota as caras, ele faz crescer. Né? A gente tem bons exemplos aí, né? de pessoas que botaram que são fundadores, CEOs, botaram a cara e fizeram rampar absurdo, dar uma outra comunicação. O executivo nem tanto. Sim. Né? O CEO executivo do corporate, do enterprise, ele está aprendendo a dialogar, a entender. É empresa de capital aberto, tem algumas questões, o que pode fazer. Antes, né, você tinha, né, aquele media training que era muito fechado. Agora, como é que a gente faz? Então, a gente tem olhado muito isso, tem sido bem interessante. Pô, interessantíssimo. Isso é uma coisa engraçada. Eu estava conversando com um grupo que é meu cliente na parte de consultoria. A gente está fazendo um planejamento estratégico e eu me posiciono, né? Eu uso as redes sociais, tenho podcast aqui, uso meu Instagram muito bem, tenho alguns seguidores lá, 25 mil, 30 mil seguidores. E o assunto que virou foi como é que eu faço isso também, né? Já vou indicar para o pessoal. Como é que eu faço isso também? Um monte de executivo. Eu falei, cara, pega a câmera e faz. Não, mas não é assim. Como é que eu faço? Não sei o quê. E aí entra esse assunto. Pô, a empresa não era de capital aberto, mas era SA, tinha um monte de gente. Putz, e aí eu não sou o dono. E tem uma coisa, cara, que o cara tem... Diferentemente do empreendedor, o CEO, o cara que é executivo, ou o CFO, que está numa grande empresa, ou o CMO, ou o CHRO, ele tem uma coisa que é o seguinte... eu escutei hoje de um CIO que está se colocando nas redes, ele falou assim, putz, cara, tô com frio na barriga, porque eu tenho medo de pisar na bola, de criticar e de como é que a empresa vai ver, se a empresa vai ficar chateada, se eu estou aparecendo demais, se eu estou aparecendo de menos, será que o CEO vai ficar com ciúmes? Tem uma série de questões aí que
que a gente precisa discutir, cara. Precisa botar na mesa. Precisa botar na mesa. Pô, se você tem um CFO lá que está se colocando, como é que o CEO vê isso? Tem questão do ego, tem a questão de... Pô, e se esse cara pisa na bola com uma marca de capital aberto? Dá problema. Como é que ele faz isso? Então, o não fazer, eu acho que é a pior resposta. Sim. Né? Eu acho que não é não fazer. É fazer e entendendo dentro deste universo como é que você se coloca. Porque o empreendedor que é dono e que é CEO, é claro que ele tem os mesmos riscos, mas querendo ou não, ele bate no peito e é ele ali que é o majoritário, que tem ali tudo mais. Então, como é que você vai entendendo isso? Bom, muito legal. Ainda sobre mercado de educação e sobre HSM Singularity. O que você vê de tendência para esse mercado de educação em termos de plataforma, novos conteúdos, o que vai ser feito, IA na educação, sei lá. O que você vê em termos de tendência? Cara, a gente tem olhado muito... obviamente que IA é muito como esse aliado na aceleração desse conhecimento e na discussão. Se você pegar, né, das pesquisas recentemente que tem saído, cara, o maior uso da AI hoje, ela tá ou para assistente pessoal, sim, ou para terapia. Muito. Então, assim, as pessoas... Tem uma trend agora rodando que as pessoas estão perguntando para IA, o que você acha de mim? O que me fale até hoje quando eu tô... E aí as pessoas estão postando aquilo que estão achando o máximo, porque obviamente que a IA tá só falando bem, né? Tá só vindo ali, não, você é massa, você é o máximo, você é genial, você tem uma sensibilidade incrível, e o jeito que você pergunta, e tá todo mundo postando, você vê que de fato é o algoritmo trabalhando, você vê que tem uma base ali de 70% que é tudo igual, né? Tudo igual. E as pessoas gostam. Tem uma pessoa do meu time que perguntou, fez uma questão ali com a AI, e a AI elogiou ela ali, falou assim, nossa, vindo de você, eu me sinto muito bem, vou fazer um resumo para você. Aí a pessoa já falou assim, Rinaldo, ainda bem que eu não tô carente, porque se eu tivesse carente, eu já ia me derreter aqui. Então, obviamente que a AI ela tá muito nesse assistente pessoal e muito nessa história da terapia. Como é que a gente usa para essa tutoria? Como é que a gente usa para o professor, para o educador acelerar isso, né? Ampliar esse conhecimento? Então, a gente tem visto muito isso. O formato, de novo, de imersão é algo que eu acredito bastante. Né, o formato imersivo, você ali na tua presencialidade, nessa curadoria. Uma temática que, para mim, que eu tenho visto que tem funcionado também muito bem, que as pessoas estão buscando, é de inteligência emocional, é do lado de respirar, é do lado mais humano. As pessoas estão preocupadas como é que eu, nesse momento que eu estou tendo, né, esse assistente pessoal, que eu tenho os agentes, que eu tenho para ganhar produtividade, como é que eu me torno mais humano? Como é que eu, né, eu entendo mais o colaborador? Como é que eu trago um pouco mais da personalização? Como é que eu trago mais de sensibilidade? Como é que eu trago mais de autoralidade? Como é que eu trago mais de autenticidade no meu dia a dia? Então, esse tipo de conteúdo também eu acho que vai ganhar uma força muito grande, né? Dessa autenticidade, dessa criatividade. Cara, hoje as pessoas pedem, né? Pode estar usando a ferramenta XYZ, pede para escrever um e-mail, aí manda o e-mail baseado no que foi feito na AI, aí o chefe pega aquilo, pede para resumir em cima da AI, e ninguém está criando nada, tá tudo chegando ali. A AI resumindo da AI, então, assim, como é que a gente traz um pouco dessa personalização, né? Fazendo uma pergunta que eu acho que dentro da educação todo mundo está fazendo. Você acha que a inteligência artificial vai emburrecer professor e aluno? Eu acho que ela pode, dependendo de como você usar. De novo, eu sou um otimista. Eu vejo muito ela como um aliado, como um tutor. Certo. Eu acho que você vai cometer menos erros de coisas, de falar alguma bobagem, de um conceito sem fonte. Acho que você vai ter menos opinião,
Então vão ser coisas mais factuais, baseado, obviamente, em histórico, né? Mas vai ser legal para discutir. Então, no começo do ano, eu vi uma futurista no South by Southwest falando que ela pediu para gerar, ela pediu para AI gerar imagens de CEOs. Certo. Aí geraram só homens brancos, na faixa dos seus 50, 60 anos, na mesma posezinha ali, bracinho cruzado e tudo mais. Aí ela foi mexendo, foi brincando. Putz, então me gerem CEOs de startups que faturem até X. Aí veio um CEO mais jovenzinho, de camiseta, mas sempre homens. E aí ela brincou, falou assim, não, um CEO de uma empresa, né, de absorventes. Aí vem um CEO vestido com uma camisa rosa, um homem. Cara, é muito legal. Você pode usar isso, de novo, ela está baseado no histórico, que é estrutural, que você tem mais, né? Você tem os CEOs, os homens. Tudo. O professor, o mentor, ele vai poder pegar aquilo e falar assim, olha, aqui tem esse exemplo, ó. Tem a Luiz Helena Trajano, tem a Paula Raca, tem a Tânia Consentino. Você vai trazendo elementos para ampliar isso. Né? Então, eu vejo muito como o professor trazendo este elemento humano, trazendo um ponto de vista um pouco mais de antagonismo, ampliando aquilo, discutindo aquilo. Então, acho que o saber perguntar sempre foi a parte mais importante de tudo. As perguntas, né, são muito mais importantes do que as respostas. As respostas você pode discutir o certo, o errado, o filosófico, o estrutural. Agora, saber perguntar, esse olhar crítico é onde eu vejo um potencial muito legal, assim, de você, né, fazer o grande ponto da AI está no prompt. Sim. E o prompt, ele é o quão crítico, quão assertivo. Se você você pode perguntar a mesma coisa. Se meu prompt estiver melhor que o seu, a resposta vem muito mais elaborada. Né? Então, acho que eu vejo muito como esse aliado impulsionador do professor, do mentor e do aluno, para o aluno, nessa indagação, nesse olhar crítico. Legal. Hoje, você que está nessa posição onde você lida com muitos executivos, o que você tem sentido que é a maior debilidade desses caras? O que você enxerga que quando você traz na imersão é o maior ponto de frição que eles estão buscando, ou que às vezes até eles nem estão buscando, mas você enxerga que existe ali? O elemento humano, e principalmente geracional de liderança, é o que está pegando mesmo. Assim, né? Porque hoje você tem organizações que estão com 4 gerações atuando. Né? A gente tem um programa com o Bernardinho que ele brinca muito. Ele fala assim, cara, o jeito que eu falava com o Giba é diferente do jeito que eu tenho que falar com o Lucarelli. Os dois são gênios. Mas eu posso dar um murro no peito e falar que ele tá fazendo merda. E o outro, se eu falar assim, talvez ele vai travar. Então, a gente... Eu não gosto dessa briga geracional que a gente está tendo. Eu acho que ela é ruim para todos os lados. Acho que a gente tem que entender como é que a gente tira as potências das 4 gerações que estão atuando dentro das empresas. E eu acho que o líder, o CEO, e por isso que a gente fala muito da liderança educadora, o líder, ele saber atuar nesse contraponto com as 4, 3 ou 2 gerações que ele tem dentro da empresa, extraindo o melhor, é um desafio, de novo, inédito que a gente está vivendo. Então, o líder está muito disso. Como é que um líder que tenho 40 ou 50 anos ou 60 anos e estou recebendo gente de 20, 18, como é que eu extraio o melhor desse cara? Tem uma educação talvez de ponta, mas que os motivadores são muito diferentes do que eram os meus quando eu tinha 18 anos. Os motivadores, os propósitos, o melhor de extrair. Né?
Quando eu comecei a fazer estágio, eu fui procurar o lugar onde eu ganhasse mais dinheiro. Falei, qual que é o estágio que paga melhor? É mercado financeiro. Eu vou para o mercado financeiro. Hoje não é assim. Hoje o cara ele está buscando propósito. Ele está buscando, puxa, onde que é a empresa que vai ter mais propósito alinhado ao meu? E depois eu fui entender isso. E aí você tem que tentar casar as coisas. Então, assim, o líder hoje ele está muito angustiado com isso. Né? A gente vê muito isso, a parte da liderança, da cultura, do geracional. E, obviamente, para o lado mais tecnológico, o da inteligência artificial. Como é que eu ganho produtividade de fato? Como é que eu ganho eficiência? O que é hype ou não? Aonde que eu invisto? Quem pega na minha mão para me mostrar, né, se é de comer ou de passar no cabelo? O que é isso aqui? Então, tem esses dois lados muito forte do hard skill e que ele está escutando do CIO, mas ele não sabe o quanto que ele traz isso. E do outro lado, da liderança convivendo com todas essas gerações juntas. É muito verdade. Muito verdade. Eu diria que hoje, talvez o meu principal ponto enquanto, né, executivo, consultor, né, que gerencia uma empresa, é achar gente boa e lidar com essa dinâmica geracional que é muito complexa. É muito complexo. Muito complexa. Cara, é muito complexo. Muito complexo. E eu acho que a complexidade, e talvez a beleza dessa complexidade, é porque não tem resposta certa ainda, né? Não tem, cara. E de novo, eu não gosto dessa briga geracional que a gente tá tendo. Do tipo, o meu era melhor. Na minha época, você tinha, vai trabalhar, vagabundo, engole o choro. Cara, eu não acho que isso é educação. Eu não acho que... De novo, uma coisa é opinião e o que eu prefiro. Claro, cara. É muito mais fácil a gente trabalhar com gente da nossa geração. Muito mais. Porque a gente tem os mesmos... Né, a gente sabe como é que funciona, porque o meu mesmo mecanismo ele é muito provável de ser muito parecido com o seu mecanismo. E aí fica... Mas você entrar nessa guerra e de ficar... Putz, é a geração neném, o cara não pode mais gritar, porque o cara chora, o cara tem que ter... Cara, esse cara vai consumir, esse cara... A beleza da educação, a beleza de você entender como é que você destrava. E esse cara... Porque você não pode falar que esse cara é menos inteligente do que você na tua época com 18, 20 anos. Não tá. De novo, esse cara, ele pode ser... Ele tem muito mais acesso. Desculpa. Ele tem muito mais acesso. Então, assim, como é que você traz isso? Como é que você destrava esse potencial? Para mim, a beleza da liderança é destravar potencial, cara. Sim. Eu ter um gap de 20 anos, de 30 anos e destravar o máximo do potencial daquele cara de saber dialogar com os pares dele ali, que eu não sei fazer direito isso. E tem uma questão de tempo também nisso, né? Porque eu também acho que o verdadeiro líder, ele é o cara que realmente destrava. Você citou isso no início do podcast, né? Que o líder hoje, ele é um educador. Ele é um educador. Mas, ao mesmo tempo, pensando aqui, falando de forma aberta, esse mesmo líder, ele tem que bater resultado, né? E às vezes ele não tem tempo. Por isso que essa agonia de mostrar para esse cara que é muito importante o resultado de curto, médio e longo, mas ao mesmo tempo entendendo o soft skill, entendendo que às vezes você vai precisar discutir gastar mais um pouquinho de tempo de novo. É muito melhor pro Bernardinho dar uma porrada no peito e falar, vai lá e faz o que você sabe fazer. Do que sentar, você tá no quente do jogo. Tá perdendo. Cara, a minha esposa acompanha os jogos, tô vendo os jogos agora. Cara, o que o Bernardinho tá fazendo com essa seleção, que é totalmente oposto da geração que ele liderou e que foi tão campeão lá atrás. E ele conseguiu entender, cara. Ele conseguiu entender. Então, essa é a beleza. E na pressão do jogo. E na pressão ali do game, porque ele tem que ganhar ali. Então,
é difícil, cara, é complexo. E essa é a aflição do líder, né? Assim, poxa, será que esse cara não tá vendo que eu preciso dar resultado? Será que esse cara não tá vendo que... Não, é complexo. Imagino. Cara, Reinaldo, o papo tá muito bom. Já passou aqui, eu tô quase perdendo a hora. Sei que você tem tempo. Mas eu sempre gosto de finalizar perguntando para um CEO, na sua posição, que dica você daria para o executivo, para o empresário que quer entrar no ramo de educação, mas que talvez ainda não chegou lá? Que dica você daria para esse cara que está tentando o seu lugar ao sol? Cara, é muito acho que do que a gente conversou tudo aqui agora, assim. Acho que tem que ser verdadeiramente preocupado com o impacto da educação. Sim. Criar uma empresa para vender curso não quer dizer que você está no mercado de educação. A educação é impacto, é transformação. A missão da Ânima é transformar o país pela educação. Legal. E isso, cara, é muito... Então, verdadeiramente entender educação e os impactos que ela pode causar na vida de uma pessoa, e não quanto mais curso você vende, de quanto mais você está no hype, às vezes não é isso. Você tem que entender o impacto de longo prazo. Gerar impacto é uma questão de longo prazo. E educação é um investimento de longo prazo. Então, para mim é muito isso. Assim, você entender que educação é um business de longo prazo, de impacto, e que se você tiver o propósito muito... E é um business de propósito. A gente falou aqui de geracional, a gente falou muito de... Né, o business de educação é um business de propósito. Foi o lugar onde eu vi, e você é professor, você sabe disso, cara, o professor não está lá pela remuneração. Não tá. Até porque não é. Ele está, de fato, pela paixão de entrar numa sala de aula, ensinar, olhar. Se um aluno fala, esse professor... Eu tenho alguns professores que mudaram a minha vida. Você provavelmente deve ter alguém que em algum momento da tua vida, um professor, mudou a vida. Sim. Professor, para mim, é o cargo mais bonito que existe. Quando a gente chama de professor... CEO, ele tem toda a pompa. Agora, ser chamado de professor, ele enche ali o peito, ele dá um orgulho danado. Então, é um business de propósito, é um business de impacto. Pô, sensacional. E eu tenho professores que mudaram minha vida e hoje eu já tenho a felicidade de ter alunos que dizem que eu mudei a vida deles. Isso é uma das poucas coisas dentro do que eu já fiz na minha vida que não tem preço. Não tem preço. Esse é o ROI infinito, cara. É o ROI infinito. É o ROI infinito. E, nossa, é sensacional. Aconteceu isso mês passado, eu fui num evento e aí tinha um rapaz que estava cuidando do evento, ele era vendedor e ele falou: "Oi, professor Dario". Aí eu olhei para ele e falei, obviamente eu não lembrei, né? Muitos alunos, mas tudo bem, pô, eu fui seu aluno na universidade tal, no curso tal, que você falou e tal. Cara, eu sempre quis te mandar uma mensagem, mas tinha vergonha de falar com você no Instagram. Que bom que eu tô te vendo aqui, eu queria falar um negócio para você. Eu falei, o quê? Você não sabe, mas eu fiz um projeto, você me apontou vários erros naquele projeto, porque eu falo mesmo, né? Assim, eu sou transparente, muito educado, mas sempre muito transparente. E aquele projeto eu levei na empresa e eu ganhei uma promoção. Foi no dia que eu apresentei o projeto, eu ajustei, o pessoal gostou tanto do que eu já tinha feito. Meu gerente viu que eu tinha mudado tudo, mas eu consegui uma promoção por conta daquilo. Cara, aquele momento me ajudou demais. Você me ajudou a conseguir uma promoção que, aliviou muita coisa, porque eu descobri que minha mulher estava grávida, contou lá a história. Eu falei, cara, que bom, né? Você sabe que se o você não sabe, ele é muito legal, assim. Assim, essa história que você está contando, um professor, um palestrante, um consultor, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, às vezes 15 anos, 20 anos. Esse cara encontra no aeroporto e o aluno, ele tem esse sentimento de gratidão, que ele vai te parar num restaurante. Se você de fato mudou a vida dele, ele vai te olhar e vai falar assim: olha,
Obrigado. Você não sabe. E aí, quando começa essa história, eu falo que você já não escuta mais nada. Não. Porque você já fica ali falando assim, cara... Então, eu acho que essa que é a beleza de educação, de fato, você fazer genuinamente, trabalhar com educação e dar aula e transformar. Então, acho que isso é muito bacana. Que bom, gente. Legal demais. Pessoal, Reinaldo Gama, CEO da HSM, muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. Não podia deixar de te presentear com a camiseta coisa da boa, Minimal. que legal. Pra quem não sabe, Minimal é uma grande parceira aqui do podcast. Camiseta preta básica, não enruga, não dá bolinha. Cara, feito de algodão egípcio, sensacional, você vai adorar, espero que você goste. Show de bola, cara, adorei. Coisa boa, Boa. pode ganhar um presente. Bom Legal. demais. Não deixa de curtir e compartilhar esse podcast. Minhas redes vocês já sabem, Dario _ Pérez. Não sei se você quer deixar as suas redes ou as redes da HSM. Cara, a rede da HSM, HSM BR Oficial e Singularity U Brasil também. Acompanhem lá. Boa. E vamos deixar os links aqui do evento e da HSM aqui também na descrição para facilitar para você ir no HSM+. Beleza, pessoal? Até a próxima. Muito obrigado.